Não existe CNPJ forte com CPF fraco. Fala, comandantes! Vamos dar início ao nosso segundo episódio do nosso Fluxocast, Pequenas Empresas que Funcionam. Eu me chamo Érica Carla. Eu sou Fábio Calazans. E aí, hoje a gente vai falar um pouco, né, Fábio, sobre como e por que surgiu a PEF, para o pessoal entender aí de onde vem esse movimento. Bom, a PEF é um movimento, né, onde o nome PEF ele é um acrônimo de 3 outras palavras, que é Pequenas Empresas que Funcionam. Então, de onde nasceu a ideia da PEF? Eu acredito, né, que as micro e pequenas empresas, elas podem funcionar, podem operar da mesma forma que as grandes e megas empresas operam, elas podem se organizar da mesma forma. E dessa visão nasceu a PEF. O que acontece? O dono de micro e pequenas empresas, ele na maioria das vezes, ele está muito envolvido com a operação. Então o cara está ali no operacional por dia e noite, trabalhando 10, 12, 16 horas por dia e não tem tempo para parar, respirar e pensar a empresa. Eu sempre digo que o dono da empresa, ele precisa olhar a sua empresa como uma tábua de xadrez. Então ele tem que olhar a sua empresa de cima e simplesmente pegar as peças e colocar no lugar certo. Então vou pegar a rainha, colocar a rainha no lugar certo, vou pegar o rei, colocar o rei no lugar certo e os peões no lugar certo. E tentar dar o meu checkmate aí, né? Que é aumentar faturamento, é fazer a minha empresa funcionar sem necessariamente eu estar dentro da empresa. Sabe aquela ideia de que o olho do boi, o olho do dono é que engorda o boi? Você acredita nisso, Érica? Não. Não necessariamente. Não necessariamente o dono precisa estar dentro da empresa 24 horas para que a empresa funcione. Cara, se você tem uma equipe, se você contratou de forma correta, se você delega de forma correta, se todos os colaboradores ali, eles sabem o que são pagos para fazer, se o teu gerente faz o papel dele, se o vendedor faz bem o papel dele, se os entregadores fazem bem o papel dele, se o zelador faz o papel dele, o cara que cuida o que é que você vai fazer na empresa? Agora, óbvio, o papel do dono, na maioria das vezes, na empresa, é delegar. Claro que não é o único papel do dono e não é o papel mais fundamental. Se você perguntasse para mim, Fábio, qual é o papel do dono em uma empresa? Eu ia dizer, o papel do dono na empresa é levar a empresa onde ela precisa ir. Por quê? Inicialmente, quando você abre a sua empresa, você precisa traçar uma visão. Tá? Então você tem que dizer, olha, a minha empresa daqui a tanto tempo tem que estar em um determinado lugar, tem que estar em uma determinada posição. E o seu papel como dono é bolar estratégias para chegar até essa visão, para chegar onde um dia você almejou. Esse é o verdadeiro papel do dono. E aí eu complementaria dizendo, além disso, o dono ele tem que instruir, educar e formar as pessoas, o seu time, trabalhar o seu time para que o time ajude ele chegar onde ele quer. Além de analisar, né, Fábio, todo o processo, porque toda essa base que você falou, acredito que se baseia em processos, né? A gente tem processos para conseguir fazer a contratação correta, o gerente está no lugar certo, então tudo isso são baseados em processo. E eu acredito que é fundamental aí uma análise, né? Você saber analisar o processo, porque para quem está vendo de fora, que tipo não conhece esses métodos, aí até passa na cabeça, né? Poxa, falar é muito fácil, Fábio. E aí, como é que eu vou fazer isso acontecer dentro da minha empresa? Veja só, existem N ferramentas que a gente pode aplicar para cada um desses itens que eu falei, tá? Então, cara, a tua empresa está uma bagunça, o que é que eu faria e o que é que eu faço quando outros empresários, colegas meus, pedem ajuda? Cara, o terreno está uma bagunça, tá? Você está na operação, então você está trabalhando ali
10, 12, 16, 18 horas por dia. 18 eu acho que é um absurdo, né? Porque só fica 4 horas ali pro cara dormir. Mas acontece. Porque às vezes. Ficam 6, né? No caso. Ficam 6. Porque acontece de você trabalhar, sei lá, 12 horas na tua empresa, mas tu chega em casa. Vai trabalhar novamente. Vai trabalhar novamente. Tá? Você é escravo do seu tá com próprio... a sua família, mas aí tá chegando mensagens no teu WhatsApp e você tá resolvendo problemas, está delegando pelo WhatsApp e tá trabalhando do mesmo jeito, porque você não tá totalmente entregue à sua família, você não está entregue ao momento. Inclusive, é muito difícil, tocando nesse assunto, não me deixa fugir do tema, tá? Mas é muito, muito comum você encontrar um dono de micro e pequena empresa que nunca está no momento em que ele está vivendo. Não sei se dá para entender. Mas, envolve até um pouquinho de ansiedade, né? Que ela fala muito sobre isso. Você nunca está. Ou você está no passado ou você está no presente. Então, o cara tá com a família à noite, mas a mente dele tá na empresa, tá nos boletos, tá no que ele vai fazer no outro dia, tá respondendo mensagens de WhatsApp, o cara tá almoçando, mas não tá de fato almoçando. Ele só está ali de corpo presente, mas a mente dele está sempre vagando para outros lugares. Tomando banho, dormindo, de repente até sonha. Então, assim, o dono da micro e pequena empresa, ele precisa sentar, respirar, tá? E olhar a sua empresa de fora, olhar a pequena empresa dele com outros olhos. E como voltando lá ao assunto, existem ferramentas que nós vamos mostrando ao decorrer dos próximos episódios que auxiliam os micro e pequenos empresários a implementar cada uma dessas coisas. Existe ferramenta para você fazer alinhamento com seu colaborador, existem ferramentas de delegação, existe ferramenta para estabelecer uma cultura forte na tua empresa, que isso é muito necessário. Agora sim, tudo isso existe muito trabalho, exige muito trabalho, exige muita dedicação. No início vai ser muito difícil, mas quando tudo estiver funcionando como uma engrenagem, vai ser bem mais tranquilo. Aí sim o empresário vai conseguir ter uma vida, ele vai conseguir respirar um pouco mais tranquilo, tá? E voltando lá a quando eu disse que alguns colegas me procuram quando a empresa está ali bagunçada, então o cara chega, Fábio, a minha empresa está toda bagunçada. A gente começa a conversar e aí eu digo, a minha empresa é assim, nós temos processo para isso, para aquilo. Aí o cara diz, Fábio, cara, não tenho nada disso. Minha empresa está toda bagunçada, os meus colaboradores não fazem o que eu peço e se fazem, não fazem direito. Alguns até não me obedecem, então a minha empresa está uma zona. Tá, beleza. Estou muito no operacional. Se eu sair da empresa um segundo, eu sinto que a empresa não funciona. Então, bicho... É aquela dependência. Dependência. Né? Esse cara, tá? Eu disse para esse colega meu irmão, você se transformou em um funcionário da sua empresa. O pior funcionário. O pior funcionário. E o escravo, né? Isso. Ele é o principal funcionário, tá? O pior funcionário, porque não está fazendo nada direito e se tornou escravo da própria empresa. É a empresa que comanda ele e não ele que comanda a empresa. Então, assim, é muito complicado. Então, ele tem que parar, certo? E começar a implementar ferramentas. Primeiro, faz um organograma. Aí eu pergunto para ele, tu sabe o que é um organograma? Ele não sabe, tá? Pessoal que está nos assistindo ou nos ouvindo, você sabe o que é um organograma, comandante? Você sabe o que é um organograma? Se você não souber o que é um organograma, deixa um comentário aqui embaixo. Nós temos até um vídeo no YouTube que eu explico o que é um organograma, tá? Mas de forma bem resumida, um organograma é um esqueleto organizacional da tua empresa, tá? É no organograma que você vai colocar ali várias caixinhas com as funções da tua empresa e os níveis hierárquicos da tua empresa, tá? E todo mundo na tua empresa precisa saber que existe um organograma e precisa saber que existe essa organização. Precisa saber que cada uma daquelas caixinhas
representa uma pessoa dentro da empresa e cada uma daquelas caixinhas tem determinadas funções, atribuições, deveres a ser feito e feito da melhor forma possível, tá? Então, cara, faz um organograma, primeiro de tudo, porque aí você vai estruturar, vai ter uma estrutura mínima da tua empresa. Dentro do organograma, como eu falei, tem várias caixinhas. Cada caixinha dessa é uma função. Então, você vai ter lá em cima o CEO, que é o dono da empresa, tá? Você pode botar proprietário mesmo. Embaixo, você vai ter o gerente. Então, mais embaixo, se você tiver vários gerentes, obviamente você vai ter o gerente de vendas, gerente do depósito, gerente de marketing. E aí, debaixo dos gerentes, você vai ter os vendedores, né? O zelador, os entregadores. Então, cada uma dessa caixinha representa um cargo. E cada cargo desse, você vai escrever uma outra coisa, você vai ter uma outra ferramenta que nós chamamos de descritivo de cargos. Fábio, o que é um descritivo de cargos? Comandante, novamente, você sabe o que é um descritivo de cargos? Nós temos vídeo sobre descritivo de cargos. Temos vídeo no YouTube sobre descritivo de cargos. Dá uma olhada lá. A gente vai deixar o link, né, já desses 2 vídeos aí, Isso. porque aí facilita para E de repente, se a galera aqui pedir, a gente pode até fazer podcasts específicos sobre cada uma dessas ferramentas. E aí eu posso, Érica, ensinar na prática, com exemplos, né, como é que o cara vai criar, por exemplo, um descritivo de cargos, como é que o cara vai fazer um organograma. Pronto, voltando lá. Organograma, cada caixinha daquela tem um descritivo de cargo. Resumidamente, descritivo de cargos é um documento onde tem escrito lá bonitinho quais as principais funções e atribuições da tarefa ou do cargo que o camarada está ocupando. Quais são atribuições técnicas e comportamentais que cada cargo daquele precisa ter dentro da empresa. E aí você vai sentar com o teu colaborador, vai analisar se ele tem esses comportamentos, essas ferramentas, e vai pedir para ele assinar esse documento no final, porque ali você está mostrando o que é. Tem uma parte aí do descritivo de cargos que é bem interessante, que é o que sou pago para fazer. Então, nessa parte onde o que sou pago para fazer, você vai explicar para o seu colaborador quais são todas as atribuições dele. Então, no final ele vai assinar. Fábio, é um documento forte que dá para futuramente o cara usar esse documento contra você, judicialmente falando, pode acontecer. Mas assim, é um documento interno, é um documento da empresa, onde o cara está assinando, está atestando para você que está de acordo com as atribuições da função. Agora, claro, você tem que redigir esse descritivo de cargos dentro da lei. Tem que ser sensato. Tem que ser sensato. Cara, se o cara tem a função de vendedor da tua loja, você não vai colocar que uma das atribuições dele é cuidar do depósito. Aí já é para um estoquista ou alguém ali com especialidade em almoxarifado, alguma coisa assim, tá? Então, assim, você tem que estar dentro também das quatro linhas da lei quando você vai criar esse descritivo de cargos, e quando a gente for falar sobre isso, eu vou trazer mais detalhes sobre essas coisas, certo? Então, fez o descritivo de cargos, conversou com o colaborador, mostrou tudo direitinho, o que é que você espera dele, beleza. Depois disso, a gente tem ferramenta de delegação, onde eu ensino para você como é que você vai delegar uma tarefa. Porque não é só você chegar para o cara e dizer, olha, faça isso. E sumir, não acompanhar o processo ou não deixar uma pessoa que tem um cargo superior, por exemplo, você dá uma tarefa para um vendedor, ou vamos lá, dá uma tarefa para um estoquista, e deixa ele solto, você não está delegando. Presta atenção, comandante. Quando você dá uma tarefa para alguém e simplesmente deixa, você não está delegando, você está delargando. Existe uma diferença que as pessoas não conseguem entender entre delegar e delargar, tá bom? Então, até para você delegar, até para você pedir para alguém fazer alguma coisa, existem ferramentas, certo? De acompanhamento, não é só você
pedir e deixar para lá, você tem que acompanhar e deixar claro o que você espera daquela pessoa naquela tarefa. Você tem que dar tempo, né? Tem que ter um período de tempo para a pessoa executar. Enfim, depois disso nós temos ferramentas para fazer reuniões, reuniões de alinhamento. Nós temos ferramenta para contratação, para você contratar de forma correta, não é simplesmente... Eu tenho tantas histórias de contratação que se eu for falar aqui a gente vai se estender muito, né? Para não fugir muito do tema, mas para você ter uma empresa que funcione, você precisa ter processos, você precisa lançar mão de ferramentas. Essas ferramentas, eu conheço boa parte delas, claro, não vou dizer que eu conheço todas, eu estou aprendendo todos os dias, né? Estou participando de mentorias, de cursos e busco muito conhecimento, né? Eu sou um cara que gosta de buscar conhecimento, mas eu conheço muitas ferramentas que me auxiliam na organização das empresas. Hoje eu tenho 4 empresas e eu uso as ferramentas, tem dado muito certo, e a ideia da PEF é justamente isso, com um pouquinho de experiência que eu tenho, transbordar essa experiência e ajudar outros donos de micro e pequenas empresas, pegar assim na mão e dizer, pá, você está comigo, né? Nós micro e pequenos empresários, nós movimentamos esse país, né? Nós somos responsáveis pela maior parte da geração de emprego. Quem gera a maior quantidade de empregos nesse país não são as grandes empresas, não são as mega empresas, são as micro e pequenas empresas. Então, eu acredito que mudando as micro e pequenas empresas, primeiro a gente muda o dono, né? Como eu digo que a empresa é reflexo do dono. Sim, então tem uma frase, eu não sei de quem é, né, mas que diz muito, não existe CNPJ forte com CPF fraco, né? Isso. Que é basicamente isso. Isso, perfeito. Cara, quer mudar a empresa, muda o dono. Então, primeiro a gente vai mudar os donos de micro e pequenas empresas, eles vão mudar as empresas. Eles mudando as empresas mudam o país. Então, assim, a missão da PEF é uma missão muito nobre, tá? A gente quer mudar mudar para melhor, tá? Porque existe mudar para o pior e para o melhor. Nós queremos mudar para melhor a vida das micro e pequenas empresas, consequentemente mudando para melhor a vida das pessoas que trabalham nessas micro e pequenas empresas e mudando para melhor o Brasil. Então, a nossa missão aqui, ela é muito nobre. Bacana demais. E aí eu acredito que você já falou como é que é uma empresa que funciona, né? Ou você teria alguma coisa para complementar, se não ficou claro, você acha que já está claro? Tenho sim. Para dizer para vocês o que é uma empresa que funciona, que é a essência do nosso movimento, tá? A PEF, pequenas empresas que funcionam. Para explicar isso, eu vou aplicar a filosofia inversa. Eu vou explicar o que é uma empresa que não funciona. Tá? Eu até trouxe aqui alguns tópicos. Então, uma empresa que não funciona é uma empresa que trabalha no escuro. O cara não conhece os números, o cara não sabe se fechou o mês no vermelho ou no azul. Então, o cara não tem um fluxo de caixa, ele não sabe quanto entrou naquele dia, porque ele, como pessoa física, coloca a mão no dinheiro da empresa, ele não sabe separar o que é da empresa e o que é dele, pensa que todo o dinheiro que entra na empresa é dele. É uma coisa tão básica que até a minha mãe, eu contei a história no episódio 1, né? Eu falei muito da minha mãe, que eu me inspiro nela como empreendedor, e a minha mãe, eu trabalhei muito com minha mãe vendendo N coisas em feira pública, na rua, e ela dizia sempre uma coisa tão simples que faturado não é lucro. Comandante, eu vou repetir, faturado não é lucro. Para de meter a mão na droga do caixa da tua empresa, cara. Existe uma coisa chamada Prolabore. O que é o Prolabore? É o salário do dono.
Tá? Inclusive, eu tenho um vídeo falando sobre Prolabore no YouTube. Cara, separa, vê quanto a tua empresa pode lhe pagar por mês. Separa esse valor todos os meses, igual a um colaborador qualquer. Você vai receber o seu Prolabore, você vai receber o seu salário. E você vai viver disso aí. Você não vai pegar todos os dias o dinheiro que entra na tua empresa e gastar da forma que você quer, não. O dinheiro que entra na sua empresa, seu idiota, não é seu. O dinheiro que entra na sua empresa é para tu pagar os teus boletos, é para tu pagar os teus colaboradores, é para você pagar as despesas operacionais. Então, muitas vezes você sofre por não praticar o básico, tá? Porque é muito básico você saber que o que entra não é seu. Agora, é difícil você se disciplinar para separar o que é seu e o que é da empresa. Mas, ao mesmo tempo, é fácil. Cara, você sabe que a sua empresa pode lhe pagar R$2.000 por mês, todo mês R$2.000 na sua conta. Você tem que ter uma conta física sua e tem a conta da empresa. Tem o cartão da empresa e tem o seu cartão. Não usa para gastos pessoais o cartão da empresa, meu irmão. Eu lembro, Fábio, que assistindo a alguns vídeos, eles falavam que você tem que pegar o seu cargo, o que você faz dentro da empresa, né? E a partir do seu cargo é que você define o seu salário. Seria isso, basicamente, ou não? Vai depender do porte da sua empresa aí no momento? Olha, você tem que levar muitas coisas em consideração. Por exemplo, tá? Imagina que você acabou de abrir uma empresa. E aí, quando você abre a sua primeira empresa, muito provavelmente você abriu com o maior sacrifício do mundo. Eu vou chutar aí que 80% das micro e pequenas empresas, o dono abre a empresa sem planejamento, né? Ele abre por necessidade ou até por oportunidade, mas ele não está totalmente preparado, nem financeiramente, nem de conhecimento, tá? Então, quando o cara abre a empresa, geralmente ele faz tudo. Ele é o proprietário, obviamente, é o CEO, ele faz o papel de gerente, então ele é o contas a pagar, contas a receber, muito provavelmente, como eu comecei, vou para a entrega. Então, imagina, se eu for juntar todos esses cargos, a minha empresa acabou de começar, se eu for juntar todos esses cargos e for me basear nisso para me pagar, obviamente a empresa não vai poder me pagar. Então vai muito do porte da sua empresa e do seu bom senso. O que é que eu digo? Bicho, você guarda, você retira da empresa o mínimo necessário para você sobreviver e fazer uma reserva para sua família. Eu não estou dizendo aqui que você precise passar fome, passar necessidade, viver com o básico sempre. Mas se a sua empresa é nova, principalmente se ela não tem 6 meses, se ela não tem 1 ano de aberta, eu sempre recomendo que você não dependa de nenhum centavo dela, que tudo que entra seja para girar. Mas se a sua empresa já tem 2, 3 anos, retira como salário o mínimo necessário para você ter uma vida confortável. Mas aí talvez nesse 2, 3 anos eles já tenham pessoas, né? Porque normalmente eu acredito que assim como o seu início foi, né? Você fazia isso muito no início, eu acredito que no primeiro ano aí, que é onde a gente começa a se estruturar, se segurar no mercado, né? Ocorre durante os 5 primeiros anos, né? Estruturação no mercado. Mas aí essa dificuldade maior ela vem no primeiro ano, né? Que é para você estabelecer ali. Depois que ele já tem, tipo, pessoas que estão ali na engrenagem e ele faz, tipo, alguns papéis apenas, né? A gente sabe que ele vai estar ali naquela confusão geral, mas ele está mais específico em alguns papéis. Ele se basearia nisso ou ele continua? Não, sim. Nesse caso, sim. O cara já tem 5 anos de mercado. O cara tem uma gerente até, ele não delega direito, a empresa ainda está desorganizada. Eu falo isso porque aconteceu comigo, tá? O meu primeiro gerente mesmo era uma zona, então a gente não tinha um organograma, a gente não tinha nada muito definido qual era o papel de cada colaborador, qual era o papel do gerente, qual era o meu papel como dono da empresa. E aí eu terminava fazendo algumas coisas na empresa. Por exemplo, eu era contas a receber e contas a pagar, né? Eu sempre tive algumas convicções
E o financeiro eu sempre fiz questão de ficar financeiro e compra. Pronto, eu era compras, eu era contas a pagar, contas a receber e também fazia serviços no depósito. Eu organizava, recebia, enfim. Eu posso tirar uma média desses salários. Quanto é que ganha contas a pagar? Quanto é que ganha um comprador? Eu posso fazer uma média desse salário, tá? Obviamente, não vou somar esses cargos, não é interessante, porque senão vai dar um valor muito grande que de repente eu não possa pagar. E vou tirar uma média ali para fazer o meu salário. Mas o ponto crucial de tudo é, você tem que elaborar ali um salário para você tirar um valor mensal que não, desculpe a palavra, tá? Que não estupre a sua empresa, que não vá danificar muito o seu fluxo de caixa. Por exemplo, tu fatura 100 mil, o teu lucro líquido é 10%, mas você ainda tem outras despesas a pagar, e aí você está tirando um valor que está deixando o caixa da sua empresa no negativo. Cara, se a sua empresa não pode pagar esse salário, você tem que fazer o quê? Baixar a régua. Você tem que diminuir um pouco mais o seu salário para se enquadrar no que a sua empresa pode pagar. Então veja, não é uma coisa muito fácil de se fazer e também não é uma coisa que tem uma regra clara de você ter uma empresa e dizer eu quero tirar tanto. Vai muito de uma análise do dono. Cara, eu estou tirando esse valor, que esse valor não está usurpando a minha empresa, porque está sobrando dinheiro no caixa, esse dinheiro do caixa é da empresa, não é meu, é da empresa. Eu estou reinvestindo ou estou formando caixa para a empresa. No final do ano, você vai fazer o DRE. O DRE vai lhe mostrar o seu resultado financeiro, principalmente. E aí você vai ver, poxa, minha empresa esse ano teve lucro de 100 mil reais. Eu vou lá na conta, tá lá esses 100 mil reais. Né? Isso é lucro líquido, tá? Eu não estou falando do fluxo de caixa aqui não, comandante. Fluxo de caixa é obrigação sua ter. Estou falando de lucro líquido. É um dinheiro que está ali de reserva para você fazer o que você quiser. Aí você pode, no final do ano, retirar uma certa quantia desse dinheiro e custear aí alguma coisa pessoal sua. Cara, quero trocar de carro? Vou trocar de carro. Quero trocar de casa? Vou trocar de casa. Afinal de contas, eu mereço. Eu trabalhei, eu me organizei, eu tornei a minha empresa, deixei a minha empresa funcionando, né? Então, a minha empresa está redondazinha, é mérito meu, então eu mereço. Agora, veja só, eu estou tirando de um lugar onde eu posso tirar, porque não vai ofender o fluxo de caixa da minha empresa, não vai ofender o financeiro da minha empresa, é um lucro líquido que eu gerei durante o ano. Aí sim, você pode tirar e luxar um pouco, mas durante o ano você precisa se organizar. Tem empresas que são tão desorganizadas, trabalham tão no escuro, que, como eu disse, o dono, quando chega no final do mês, ele não sabe se teve lucro ou não sabe se teve prejuízo. Minha gente, pelo amor de Deus. Ah, eu não sei mexer em planilha de Excel. Faz na mão. Faz um fluxo de caixa na mão mesmo. O que entrou hoje? X. O que saiu hoje? X. Todos os dias, comandante. O que entra de faturamento na sua empresa tem que ser maior do que o que saiu naquele dia. Senão você vai fechar o mês no prejuízo. Fábio, isso é uma regra? Não. Pode acontecer de você fechar 3 dias no vermelho, mas você vai fechar outros dias no azul. E a quantidade de dias no azul tem que se sobressair, ou em valores, em números, tem que se sobressair, obviamente, aos dias que você fechou no vermelho. Senão, lá no final do mês, você vai estar fechando no vermelho. Só que tem empresas que nem sabem disso. O dono nem faz um fluxo de caixa. Existem hoje no sistema, eu posso citar um aqui, por exemplo, o Conta Azul. Cara, e eu recomendo para você, comandante, que não tem um sistema de fluxo de caixa, contrata o Caixa Azul, cara. O sistema é tão completo que você faz vendas, emite nota fiscal, você faz toda uma gestão financeira através do próprio sistema. Se não gosta de trabalhar com planilha de Excel,
contrata um Conta Azul. Se você não gosta nem de sistema, nem de planilha de Excel, se você está começando agora, eu sou um MEI, sou muito pequeno, cara, faz no papel, pega um caderno e anota o que saiu e o que entrou no mês. Final do mês você vai ter um trabalho a mais, porque esses sistemas, eles já lhe dão ali no final do mês todo um demonstrativo. Eu acredito. No papel, com licença, Érica, no papel você vai ter que sentar no final do mês e fazer todos os cálculos para ver se você fechou no azul ou no vermelho. Mas você tem que ter isso, senão você vai andar num barco à deriva, você vai estar atirando no escuro. Eu acredito que mexer no Excel, na verdade, não se torna nem opcional para o empresário, né? Hoje em dia é fundamental para que você consiga mensurar todos os números, porque é muito trabalhoso você usar o papel e a caneta. Quando você pega a facilidade versus o trabalho que é, então é muito mais fácil você aprender, se esforçar um pouco mais aí, assistir a alguns cursos, algumas aulas e aprender, né? Eu costumo dizer, Érica, que para você empreender, para você começar a empreender, não existe pré-requisitos, tá? Então você pode ir lá em Caruaru, não sei se a galera aí conhece Caruaru, mas a gente está aqui em Alagoas, né? Caruaru fica em Pernambuco. Muita gente daqui vai lá comprar roupa para vender. E muita gente começa com pouco dinheiro mesmo, pega 5 mil reais, a famosa sacoleira, né? Pega 5 mil reais, vai lá em Caruaru, compra roupa, volta aqui e começa a vender, começa um negócio a partir daí. O cara começa de porta em porta, entra em contato no WhatsApp com as amigas, dá certo, daqui a pouco bota uma lojinha na área de casa, a lojinha cresce de tal forma que ele vai lá no centro da cidade e coloca uma lojinha maior e assim vai crescendo, é assim que começa. Então assim, para você começar a empreender não existe pré-requisito. Agora, se você começou, se você já está empreendendo, existem algumas coisas que são básicas, que se você não fizer, você vai sofrer muito as consequências. Mexer no Excel é uma delas. Saber fazer anúncios. Cara, hoje as redes sociais é quem manda na parada toda. Um aparelhozinho chamado celular, empresário, para você que é empresário dinossauro. Vou até pegar aqui o Dino, viu? Para você que é empresário dinossauro, uma coisinha chamada celular, pega aí, Bob Esponja, por favor, um celular, para mostrar pro pessoal, para ver se eles conhecem essa ferramenta. Essa aqui, ó, celular, tá? Empresário, celular, empresário. Cara, as pessoas estão nessa ferramenta o tempo todo. Érica, você está no banheiro, você está no celular. Você está almoçando, você está no celular. Você deita para dormir, você dorme com o celular na mão. Você acorda, já é assim, ó, procurando o celular. É ou não é? Você está dirigindo, está no celular. As pessoas que estão atrás, no passageiro, todo mundo hoje, pessoal, está no celular. Agora eu vou fazer uma pergunta para você. A sua empresa, comandante, está no celular? Se a sua empresa não aparecer no celular das pessoas, ela vai ficar obsoleta. Você está deixando dinheiro na mesa, você está perdendo muito dinheiro, Érica. Então, para a gente não fugir ao assunto, uma habilidade fundamental de um comandante hoje, de um dono de uma pequena empresa, é saber subir anúncios. No meu ponto de vista, e eles não querem que você saiba disso, mas no meu ponto de vista, hoje, mexer nas plataformas de anúncio, Google Ads, Facebook Ads e TikTok Ads, que o TikTok está vindo com tudo, precisa ser uma habilidade fundamental do empresário. Tá? É a mesma coisa de você saber fazer um cálculo, de você saber chegar no cara ali que trabalha com o carro de som, conversar com ele, escrever ali um spot, né, que é o áudio que vai no carro de som, e obrigado aí, Bob Esponja, e você colocar um carro de som para rodar. Então,
mexer nas plataformas de tráfego hoje, das redes sociais, tem que ser uma habilidade básica do empreendedor. Então é isso. Para você começar, não precisa de habilidades, mas se você já está no jogo, já está na parada, você precisa desenvolver algumas habilidades, precisa demandar um pouquinho do seu tempo, por isso que você não pode estar no operacional, demandar um pouquinho de tempo, demandar um pouquinho de investimento para você aprender essas habilidades, certo? Dando continuidade, o primeiro ponto que eu escrevi aqui foi: as empresas trabalham no escuro, né? Por isso que eu falei sobre o fluxo de caixa, por isso que eu falei que os comandantes não sabem se estão fechando no vermelho ou no azul, tá? E a pergunta que você fez inicialmente foi: o que é uma empresa que funciona? E eu estou explicando o que é uma empresa que não funciona, para os comandantes aí não se perderem. Uma outra habilidade de uma empresa que não funciona, ou uma outra característica, né, de uma empresa que não funciona é: o cara não sabe onde está, ou seja, ele não sabe qual é a sua posição no mercado atual e ele nem sabe onde quer chegar. Érica, imagina a seguinte situação. Você vai para Maceió, tá? A nossa querida capital, inclusive uma das capitais mais bonitas desse país, você precisa conhecer. Então, você vai para Maceió, aí você entra no Uber, aí o cara olha para você e diz, ou entra no táxi, tá? Aí o motorista olha para você e diz: e aí, você vai para onde? Você vai para onde, dona Érica? Aí você olha para ele e diz: me leva lá. Aí ele vai dizer: sim, lá onde? Você vai dizer: não, lá, me leve lá. Aí ele vai dizer: sim, você vai lá onde? O que é que esse motorista vai entender? Bom, ela não quer dizer onde ela quer ir, então vou deixar ela em qualquer lugar que serve. É ou não é? A maioria dos donos de empresas, eles estão dessa forma. Ele lhe contrata para trabalhar, ele não sabe onde, ele não se conhece, não sabe onde ele está, não sabe qual a posição dele no mercado, nem sabe para onde quer ir. Então o cara lhe contrata para trabalhar, lhe coloca no táxi e você não sabe onde quer ir, porque ele não sabe e não comunicou para você. E muitas vezes o cara até sabe, ele sabe que ele quer fazer a empresa dele crescer, ele sabe que quer ser um empresário de sucesso, ele sabe que quer abrir outras empresas, mas ele não comunicou isso para você. Então ele contratou, ele tem um sonho, e às vezes não tem, mas suponhamos que ele tenha, mas ele não lhe comunicou, ele não lhe disse onde ele quer chegar, onde ele quer que você faça a empresa dele chegar, porque quem faz a empresa chegar onde o dono quer são os colaboradores. Então assim, muitas vezes o cara não sabe onde quer chegar. Se ele não sabe onde quer chegar, qualquer lugar serve. Essa é mais uma característica das empresas que não funcionam. Uma empresa que não funciona é um barco à deriva. A mesma coisa, está ali na maré. A maré está forte, o cara está com a maré. A maré está fraca, o cara está ali devagarzinho. Está em crise, né? A maré está forte, o cara está ali, se balançando. Está em mar calmo, o cara também está em mar calmo. Só que é o seguinte, um barco à deriva, ele vai também a qualquer lugar. Ele pode ir para um lugar bom ou para um lugar ruim. E ninguém quer estar em um barco à deriva. Bob Esponja, você queria estar em um barco à deriva? Ninguém quer estar em um barco à deriva. Eu não queria trabalhar em uma empresa que é um barco à deriva. Porque eu quero um futuro para mim. Eu preciso de uma segurança para vislumbrar um futuro para minha família. E para isso eu preciso trabalhar numa empresa que tenha tudo isso, mesmo que ela seja uma pequena empresa, tá? Porque, comandante, não é pecado ser pequeno, tá? Pecado é você ter espírito pequeno e querer permanecer sempre pequeno, porque no mercado hoje, crescer não é mais uma consequência. Crescer é questão de sobrevivência. Quem não cresce está morrendo. É simples, tá? É uma outra característica. É uma empresa que não se conhece, é uma empresa que não se conhece, tá? A empresa em si, ela não se conhece. O acaso e os acontecimentos do dia a dia
é que define o seu futuro. Ou seja, é uma empresa reativa. Sabe o que é uma empresa reativa? É aquela empresa que age, vive reagindo aos acontecimentos. Vamos lá, deixa eu citar um exemplo aqui. Um concorrente colocou um produto com preço mais barato, ou o concorrente está produzindo mais barato e eu estou perdendo espaço. Tá, mas o que foi que eu fiz para visualizar, para analisar o que é que o meu concorrente está fazendo? Então o cara, em vez de, antes do concorrente desenvolver um produto mais barato e melhor que o dele, em vez de antes ele ver isso e tentar resolver, não. Só quando o cara já criou, colocou no mercado, quando o cara desenvolveu, deu um passo à frente dele, é que ele vai acordar e vai reagir. Então é uma empresa reativa, ela só reage quando alguma coisa acontece. Ou seja, vive tapando ali buracos, né? Apagando incêndio, perfeito. O dono não assume o controle, então o dono não assume o papel de dono, porque muitas vezes ele não conhece qual é o papel dele, foi o que eu falei lá anteriormente. Comandante, o seu papel é levar a sua empresa onde você sonhou um dia, é você traçar estratégias para levar a tua empresa à visão da empresa ou à sua visão. Você não tem uma visão? Se você tem, tá? Se você não tem, realmente você é um barco à deriva, mas se você não tem, nós estamos aqui para resolver isso, tá? Mas a sua missão como comandante é levar a tua empresa à tua visão, aquele sonho que você teve ao abrir a empresa. Porque você não abriu uma empresa pequena pensando que ia ficar sempre pequena. Uma outra característica de uma empresa que não funciona é não saber precificar de forma correta o produto. Érica, parece brincadeira, mas a maioria das pequenas empresas não sabe precificar corretamente o produto. Como é que geralmente os donos das micro e pequenas empresas precificam os seus produtos hoje? Você sabe? Acredito que pega o preço do produto, né? Colocam uma taxa, que deve ter uma taxa de estado, alguma coisa assim, ou de saída. Se eu não me engano, isso, o imposto de saída, e aí coloca o lucro. Provavelmente seja a margem de lucro aí. Você ainda foi um pouquinho organizada, mas, comandante, se não for assim, vocês podem comentar aqui, quem está assistindo no YouTube, pode comentar aqui embaixo para ver se eu estou errado. A maioria dos donos de micro e pequenas empresas precificam os seus produtos levando em consideração o produto do concorrente. É difícil, né? Cara, o meu concorrente está vendendo esse dinossauro. Não seja empresário de dinossauro, tá? A maioria o que acontece? O meu concorrente está vendendo esse dinossauro a R$15. Eu abri uma loja do lado, o que é que eu vou fazer? Ou eu já tenho uma loja, mas esse é um item novo que está chegando aqui para mim. O que é que os empresários fazem? Eu vou colocar esse item, ele está vendendo a 10? Tá, eu vou colocar esse item a 9,50 para mim vender mais que ele. E assim segue com a maioria dos produtos. Isso é um erro grotesco. Porque, cara, se o teu concorrente está vendendo esse dinossauro a 15 e se ele sabe fazer gestão do negócio dele, ele está vendendo a 15 não é porque ele achou 15 o preço legalzinho. Ele está vendendo a 15 porque é o preço que ele pode vender. Ele já colocou e já embutiu nesse preço todos os custos operacionais e os custos não operacionais. É isso que você tem que fazer. Muitas vezes o teu concorrente ele vende mais barato porque os custos fixos dele é bem menor do que o seu. A operação dele é bem menor do que a sua. Então ele gasta menos para produzir, ele gasta menos para adquirir ou ele gasta menos com a operação da loja dele. Então não dá para você precificar os seus produtos de acordo com o preço do concorrente. E esse é um erro que boa parte dos comandantes cometem. Uma outra característica, não tem uma margem clara, o cara não sabe quanto ganha de fato em cada produto. Outro, não sabe se fechou o mês no vermelho ou no azul, a gente já falou disso.
é mais uma característica de uma empresa que não funciona. Não sabe contratar, um erro clássico, a contratação é feita por simpatia, gostou da tua cara, tu vem trabalhar comigo, se eu não gostei, tu não vem. Ou uma indicação de um colega, de um parente, indicou, é porque o cara é bom, eu vou trazer, o cara não tem um processo de contratação. Outra, não sabe estimular as pessoas, ele não sabe delegar, ele não sabe motivar, ele não conversa com as pessoas. Sabe qual é a principal ferramenta de delegação, Érica? A principal ferramenta da delegação é a conversa. Então, delegação ela é exercida através da conversa. Se você não conversa com os seus liderados, não existe delegação, tá certo? São coisas tão simples, tão né? básica, não tem segredo, minha gente, em estruturar a sua empresa. Uma outra característica, não tem um financeiro sólido, ou seja, qualquer crisezinha o cara vai bambear porque ele não tem um financeiro sólido, ele mete a mão no caixa da empresa a todo instante. Ou seja, é uma empresa que está totalmente no caos, é uma empresa que precisa se organizar. Essas são as principais características, no meu ponto de vista, tá, de uma empresa que não funciona. E uma empresa que funciona é o inverso de tudo isso que eu falei. Uma empresa que funciona, ela não trabalha no escuro. Uma empresa que funciona, ela sabe qual a posição dela no mercado, ela sabe onde está, ela sabe onde quer chegar, ela tem uma visão de futuro. Ela não é um barco à deriva, ela se conhece, ela conhece os seus colaboradores, os seus fornecedores, os seus clientes, sabe quem é o seu público-alvo. Uma empresa que funciona, o dono assume o verdadeiro papel de comandante, ele assume o controle da sua empresa. Numa empresa que funciona, a empresa ela tem planejamento, ela tem uma visão clara de onde quer chegar, certo? Precifica correto, tem um bom fluxo de caixa, conhece sua margem de lucro, sabe contratar por competência e não por afinidade. É uma empresa onde tem liderança, onde o líder sabe, todos os líderes ali sabem comunicar com o seu liderado, sabe estimular o seu liderado, tem um financeiro sólido. Então, se existir uma explicação mais clara para o que é uma empresa que funciona e uma empresa que não funciona, eu desconheço. Perfeito, perfeito mesmo. Agora eu queria que você... Acho que ficou um pouco meio subentendido já, né? Mas aí a gente definisse bem qual é a missão da PEF. Bom, a missão da PEF através dos nossos produtos, tá? Tanto os produtos gratuitos, né? Dos nossos conteúdos, tanto gratuitos quanto pagos. Tem bastante ou seja, conteúdo gratuito, vídeos, né? No YouTube, esse podcast, nossas mentorias, nossos cursos, nossas consultorias. A nossa missão é, através desses produtos, ajudar as micro e pequenas empresas do Brasil a performarem melhor, a se organizar, a se estruturar, ajudar essas pequenas empresas que estão no caos a se organizarem, a funcionar, né? Tanto é que PEF, pequenas empresas que funcionam. Então você pega uma empresa que está no caos e faz ela funcionar. Bota esse carrinho velho aí para andar. E a visão da PEF, onde você quer chegar ou levar a PEF? Olha, eu tenho uma visão bem ousada para a PEF, né? Eu costumo dizer que eu não sonho baixo, tá? Eu gosto de ser ousado nos meus sonhos, até porque isso me dá gás, isso me dá força para levantar todos os dias e correr atrás. Então, meio que a visão da PEF, ela se tornou o meu propósito de vida, né? Eu acredito que o seu, do nosso diretor Bob Esponja, todo mundo está envolvido aí com esse projeto, que em 5 anos, a visão da PEF é bem clara, pessoal. Em 5 anos, nós queremos mudar para melhor
a vida de 3 mil micro e pequenas empresas. Vou repetir. A missão da PEF é mudar para melhor a vida de 3 mil micro e pequenas empresas no intervalo de 5 anos. Bem específico, né? Então, assim, mudar para melhor como, Fábio? Fazer essas empresas funcionarem. Tirar das costas do proprietário, tirar das costas do comandante, do dono da empresa, todo esse peso que ele carrega, né? Quando eu falo mudar para melhor a vida das empresas, quando eu falo que estou melhorando a vida das empresas, eu trato a empresa como um órgão vivo, né? Como uma organização, tanto é que uma empresa tem cultura e tudo. Quando eu mudo a empresa, eu mudo o dono, né? Inclusive a gente começa mudando o dono. Quando eu mudo o dono muda a empresa e a empresa muda ali os colaboradores. Então, e como eu disse, mudando as micro e pequenas empresas, a gente muda esse Brasil, né? Porque são as micro e pequenas empresas que fazem com que o Brasil funcione. Excelente. Para você, qual é a palavra que melhor definiria ou que define a PEF no momento? Certo. Encontrar uma palavra que define a PEF, pode ser não 3 palavras. Sim, né? Sim. Certo. Seria cultura, liderança e gestão. A PEF ela é fundamentada nesses 3 pilares e nós trabalhamos fortemente a cultura da empresa, que é uma coisa intangível, mas faz toda a diferença lá na ponta. Nós trabalhamos a gestão e nós trabalhamos a liderança, porque eu acredito que uma empresa sem gestão ela não chega a lugar nenhum, mas também uma empresa sem liderança, uma empresa... Não existe, né, uma empresa forte com o dono fraco. Então, nós precisamos trabalhar a liderança do dono da empresa. Quer mudar a empresa? Mude o dono, tá certo? Então, são essas 3 palavras, não tem outra não. Para a PEF é cultura, liderança e gestão. São o princípio base do nosso movimento. Então, são 3 caixinhas que, obviamente, quando eu abro a caixinha da cultura, tem um monte de coisa a ser trabalhada. Quando eu abro a caixinha da gestão, meu Deus do céu. E quando eu abro a caixinha da liderança também existem muitas ferramentas, existem muitas coisas a ser trabalhadas. São coisas essas que a gente vai tratando aqui durante os episódios desse podcast maravilhoso. E colocando, já finalizando também, né? Eu queria colocar novamente a seguinte situação. Se esse podcast ele conseguiu ajudar, conseguiu abrir a visão um pouco, assim, né, de pelo menos um comandante nesse país, o propósito do nosso podcast, o propósito desse projeto maravilhoso, ele foi alcançado. Se uma única pessoa for transformada, a gente está no caminho certo. Perfeito. É isso aí mesmo. Para mim, encerramos aqui, né? Finalizamos mais um podcast, um Fluxocast. Prazer, eu acredito que deu para ampliar bastante a visão. São muitos pontos, né, que a gente vai desenvolvendo ao decorrer dos episódios aí. E é isso, pessoal. Tchau. Pessoal, comandantes, não seja um empresário dinossauro, viu? Vem para a PEF. Nós vamos ficando por aqui mais uma vez. Antes de ir, não esquece de nos seguir aí no YouTube, nas plataformas de podcast. Nós estamos presentes em todas as plataformas de podcast. Nós temos podcast novo todas as semanas, sexta-feira, 1h08 da matina ali, 1h08 da tarde, no caso às 13h08, nós estamos subindo o nosso podcast. Fielmente, nós não vamos falhar nenhuma semana, nem que a gente faça ao vivo, né? Que é um projeto para futuramente sim fazer ao vivo, mas toda sexta-feira, às 13h08 da tarde,
está subindo mais um episódio do Fluxocast. Eu peço que você nos siga. Se esse conteúdo fez sentido para você e você acha que vai fazer sentido para algum parente seu, algum amigo que também é empresário, que precisa ser alimentado por esse conteúdo, que precisa ouvir outro comandante, outra pessoa que está no campo de batalha todos os dias. Então, compartilha, além de curtir, de se inscrever, compartilha esse episódio aí com outras pessoas. Assim você vai estar nos ajudando, vai estar nos incentivando a criar cada vez mais conteúdos de valor para vocês. Tchau, tchau. Tchau.